bem, no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é um assunto diferente que eu vou conversar, que eu vou falar pra vocês. Comecei um vídeo diferente, eu sempre já começo assim. Hoje eu sentei primeiro, com calma, liguei, já fui sentando aqui no chão mesmo, pra conversar com vocês, um assunto diferente. E quando eu fui fazer o roteiro, né, desse vídeo, eu falei assim, eu não vou fazer. Eu não quero fazer um roteiro pra esse vídeo, eu quero falar o que vier na cabeça na hora, eu quero realmente trocar uma ideia com vocês. Então já chega aqui, ó, já deixa seu like, tá bom? Muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações e não se esqueça que sai vídeo toda terça, quinta e domingo, às 7 horas da noite, todo domingo vlog, tá bom? Aqui no canal. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar aí a trocar uma ideia. Hoje, dia 30 de março de 2022. Mas calma, vamos voltar um pouquinho. Há 6 meses atrás, em específico, eu vou ver o mês aqui, peraí. Dia 9 de agosto de 2021, eu comecei a trabalhar. Eu trabalho com a internet já há muito tempo, mas eu comecei a trabalhar fora, né? Eu comecei a trabalhar dia 9 de outubro de 2021, pela primeira vez, meu primeiro emprego, entre aspas, fora. Porque assim, querendo ou não, eu trabalho com a internet, não deixa de ser um trabalho, porque eu recebo com isso, é meu trabalho, enfim. Mas eu queria me arriscar. Eu lembro que quando eu sei, ai gente, minha cabeça tá suja, preciso lavar meu cabelo, tá me incomodando, tudo embolado. Por isso que eu tô toda hora se mexendo, mas tá. Voltando, eu comecei a trabalhar e eu lembro que eu falei assim, olha, eu vou tentar me dar a chance de ter essa experiência nova, de ter uma experiência diferente. Em outras palavras, eu sempre, digamos que dificuldade no sentido de sempre ter tudo na mão, essas coisas, eu realmente, isso é uma coisa que eu enxergo e eu posso falar, eu sempre tive sim, graças a Deus, minha mãe e meu pai, pra fazer tudo por mim, sempre fizeram e continuam fazendo tudo por mim. E eu falei assim, cara, eu quero me arriscar um pouco, eu quero tentar voar sozinha, eu quero tentar ter essa oportunidade de ter uma experiência nova, de ter uma experiência que a responsabilidade vai ser 100% minha. Então eu falei assim, ao mesmo tempo que eu tava com medo de me aventurar, entrar num trabalho, eu me sentia segura e me sentia pronta pra isso também. Então eu comecei a trabalhar de babá, né? A princípio eu comecei a trabalhar e tudo certo. Criança, eu sei que tem muitas mães aqui que me acompanham. Mas não é só mãe não, quem já trabalhou de babá vai saber bem isso aqui que eu tô falando. Criança não é fácil, tá muito longe de ser fácil. Cuidar de criança te requer uma saúde mental boa, te requer um psicológico bom, te requer uma paciência de outro mundo, uma energia muito grande. São vários quesitos, você não pode falar assim, eu quero ser babá e pronto. Não, você tem que ter estrutura, em outro sentido assim, pra você cuidar da criança. Se você não tiver isso, se você não tiver esse básico, você não consegue. Eu nem vou falar conhecimento, porque eu entrei sem nada. Gente, eu nunca tinha pegado uma criança no colo. Eu nunca tinha trocado uma fralda na minha vida. Eu não tinha dado um banho, nada. Eu nunca tive experiência fora da minha bolha, sabe? Eu nunca tive a experiência de ter essa oportunidade de ter novas experiências, passei muito perrengue, coisas que eu nunca imaginava passar, vivi momentos incríveis, ao mesmo tempo que às vezes eu tava esgotada, cansada, exausta, a criança dava um sorrisinho pra mim e eu já tava zerada, já tava feliz e boa de novo. Então assim, a gente quando vai trabalhar, no meu caso de babá, por exemplo, a gente vai lá com aquele intuito, vou ensinar a criança demais, fazer isso e aquilo, mas na realidade é a criança que ensina a gente. E se ensina, viu gente? Ensina demais. Eu posso falar que eu tô levando uma carga de conhecimento que eu jamais teria se eu não tivesse aceitado essa oportunidade de trabalhar. Passei por muita coisa, ou seja, eu adquiri, acho que maturidade, eu acho que essa pode ser a palavra certa. Coisa que eu não tinha antes,
adquiri conhecimento, aprendi muita coisa. E resumindo, eu parei. Eu me demiti, em outras palavras. Eu resolvi sair. Então no título vocês, né, já entraram sabendo, né, do que era, do que se tratava. Mas eu me demiti pelo seguinte motivo. Eu, Isabelle, tenho isso na minha cabeça muito forte, muito fixo, e não é algo que eu mude fácil. E nem vou mudar isso, né? Obviamente, se Deus quiser. Os estudos e sempre serão a minha prioridade. Sempre. Então, quando eu comecei a trabalhar, uma coisa que eu tinha muito em mente, falei, não, conheço várias pessoas aí, trabalham, estudam, dão conta, é apertado, puxado, mas dão conta. É bom também para aprender, já que eu sempre tive tudo na boca, né? Aprender a comer sozinha, tipo assim, aprender a fazer minhas coisas sozinha. E aí falei, não, vou tentar assim, e estava 100% disposta a essa nova realidade, esse novo modo, esse novo modo de viver. Ai, tô falando tudo errado. E aí, tudo bem. Só que a partir do momento que eu vi que começou a me atrapalhar, eu lembro que eu nunca tinha pensado na hipótese, mas aí eu lembro que eu comecei a pensar na hipótese de sair. Isso foi em fevereiro. Isso mesmo. E aí eu falei, nossa, eu tô achando muito puxado, tô exausta, tô cansada, minha cabeça já tá ficando ruim, eu não tô dando conta mais. Eu tava cansada demais. E aí passou pela minha cabeça sair. Mas eu falei, não, eu vou continuar, eu consigo. Temei mais um pouquinho. Aí, isso foi no início de fevereiro. Tá bom, finalizei em fevereiro, fui pra março. Um mês que estamos, por sinal. E começou a apertar demais. Eu falei assim, meu Deus, me ajuda, eu vou conseguir, eu não vou largar. Até que foi ontem, dia 29 de março, e eu sentada assim, comecei a martelar e pensar. Eu realmente não tô dando conta. Então eu tive a humildade de falar que eu não conseguia mais. E eu acho que é importante a gente ter essa humildade, porque às vezes a gente quer ser arrogante demais e falar, não, eu dou conta, moleza, eu consigo, não sei o quê. E a gente, e só a gente que se prejudica fazendo isso. Porque estamos tratando do nosso futuro, da nossa vida. E é algo que a gente não pode dispersar. Então, foi muito difícil, nossa, gente, vocês não têm ideia do quanto foi difícil tomar essa decisão. Eu sentada, tomei a decisão que eu ia parar. Olha, gente, meu olhinho encheu d'água. Porque, sério, eu fiquei muito assim, eu chorei pra caramba. Antes de eu ir falar que eu ia sair e tal, eu chorei muito porque eu realmente fiquei magoada comigo por eu não ter dado conta. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a me culpar. Eu falei, cara, eu devia ter dado conta, não sei o que. E aí que tá o nosso maior erro, se culpar. A gente não deve, a gente não pode se culpar. Porque a culpa não é da gente. A gente é ser humano, a gente tem limite, a gente às vezes esgota mesmo, acontece. E eu sei o quanto eu ultrapassei os meus limites. Eu sei o quanta coisa eu aprendi, o quanto eu me dediquei, eu me esforcei demais. Então, assim, chegou no momento que ou era aquilo ou a escola. E, obviamente, a escola é minha prioridade, vai continuar sendo. Então, eu tava ali numa sinuca e eu tinha que abrir mão de uma das duas partes. E o trabalho, como não é minha prioridade, graças a Deus, eu não posso reclamar, eu tenho meu dinheiro. Eu trabalho com a internet já há 3 anos. Então, eu tenho um público que me acompanha grande lá no Insta, né? Já somos o quê? Mais de 10 mil. Então, eu tenho a minha fonte, né? Que eu sei que eu consigo me abastecer por lá, tanto em energia quanto em tudo. Então, eu falei assim, cara, eu queria ter essa experiência pra eu adquirir conhecimento, pra eu aprender como é a vida fora daquela bolha, fora daquele mundinho, entre aspas, que eu vivia. Então, eu queria ter essa experiência e eu tive essa experiência, porque são 6 meses, não foram 6 dias, não foram 6 semanas, foram 6 meses. Eu começava de 12h40 até, 9 da noite. Isso era algumas vezes por semana que era nesse horário, mas eu era praticamente a semana inteira. Só não trabalhava na sexta, o resto era a semana inteira. Então,
foi puxado demais. Eu tinha dias que eu chegava em casa e falava, mãe, eu não aguento mais, eu não tô aguentando mais, eu tô exausta, eu tô sem paciência, eu não tô, sabe, a coisa. E a minha mãe falou, não, Isabelle, você não é obrigada, você tá trabalhando porque você quer, você pode, se você quiser parar, você pode parar. E eu, não, eu gosto de trabalhar, eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar mostrando pra mim mesma que eu consigo, que eu sou capaz. E eu não consegui. E aí eu fiquei muito magoada. Isso foi ontem, tá? Eu tô bem já, fiquem tranquilos. E aí eu fiquei magoada comigo, falei, nossa, várias pessoas dão conta, por que eu não dei conta? E aí que começou essa culpa, e aí eu sentei e falei, cara, Isabelle, você é foda. Você é muito foda mesmo. Por quê? Porque são poucas pessoas que conseguiriam conciliar o último ano da escola, o ano que tá tendo prova, trabalho, dever, você trabalhando até 9 da noite. Que tempo que você ia ter pra estudar? Que tempo que você ia ter pra fazer dever? Se você começava, você chegava da escola, almoçava, ia trabalhar e voltava só tarde da noite, cansada, esgotada, com a cabeça quente e tal. E você conseguiu, foi, que nem eu falei, foram 6 meses. 6 meses, então assim... E aí que eu sentei, parei e pensei, eu não sou fraca, muito pelo contrário. Nós, de modo geral, nós somos fortes, a gente consegue. Então, se você tinha um objetivo e acabou não conseguindo o seu objetivo, não se culpe, tá bom? Não se culpe porque a gente é ser humano. A gente tem falhas, a gente tem erro, às vezes a gente não consegue, a gente só precisa parar, respirar e pensar na gente primeiro. Porque, ó, se isso aqui não tá bem, o resto também não tá. Então a gente tem que trabalhar. E nesses dias, e trabalhar a saúde mental, no caso que eu falo. Então a gente tem que procurar, a gente tá se cuidando mesmo, porque em planos de 2022 a gente vê muitos jovens, né, adolescentes, até mesmo crianças com depressão. Não é brincadeira, a gente precisa sim pensar na gente em primeiro lugar. Então, a partir do momento que eu vi que aquilo tava me atrapalhando de uma certa forma que eu não ia dar conta mesmo, foi quando eu decidi largar. Então hoje, no dia 30 de março, mais um ciclo se encerra, o ciclo da minha vida como babá. O povinho do Insta vai sentir saudade de me ver postando nos stories babá babá em ação, né? Mas eu consegui aproveitar muita coisa nesses 6 meses, eu consegui adquirir um conhecimento que eu jamais teria se eu não tivesse passado por isso. E eu sou grata, sou muito grata às memórias. E é claro que não é um adeus, né, gente? Ela é minha prima, eu obviamente vou ver ela muito, muito mais, muitas vezes, né, que eu quero dizer. Obviamente não vai ser como antes, mas eu sei que tudo tem o seu propósito, os planos de Deus não são os mesmos do que o nosso, então eu vou finalizar, o meu mês fecha dia 9, então dia 9 vai ser o meu último dia como babá. E é isso, eu tô largando, mas eu tô largando em paz, tô largando leve, sabendo que o que eu pude fazer eu fiz, sabendo que eu dei o meu máximo, que eu dei o meu melhor, e que aquela Isabelle lá de 2017 se orgulha demais dessa Isabelle hoje de 2022, prestes a fazer 15 anos, do quanta coisa nova ela vivenciou, aprendeu, e tenho certeza que muito mais ainda pela frente, isso é só o começo, do tanto de aprendizado que a vida ainda tem pra nos mostrar. Né? Então foi isso, gente. Foi um vídeo até que longo, ó, quase 13 minutos de vídeo, e eu tô muito feliz. Quero deixar bem claro isso, que eu tô em paz com a minha decisão. E é isso, gente. É bom também que eu vou ter mais tempo pra dedicar o canal, as minhas redes sociais e principalmente os estudos, que foi o motivo principal de eu largar. Então, é isso. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, assim, mais ou menos, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? E é isso. O ciclo de babá se encerra por aqui. Um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau!